Eu conseguia me ver deitado naquela mesa de cirurgia, os médicos gritando comandos que pareciam vir de muito longe. Não temos pulso. Preparem o desfibrilador. A voz do cirurgião ecoava pela sala, mas eu estava acima de tudo aquilo, flutuando como se meu corpo não fosse mais meu. Era estranho. Eu não sentia dor, não sentia medo. Apenas uma calma profunda, como se finalmente pudesse descansar depois de meses de luta. Observei minha própria mão inerte na mesa, aquela mesma mão que assinava contratos, que cumprimentava clientes, que segurava o envelope do dízimo todo domingo sem falta. Agora ela estava ali, pálida, sem vida. Aumentem a carga, vamos de novo. O médico pressionou as placas no meu peito. Meu corpo saltou na mesa, mas eu continuava flutuando cada vez mais distante. Foi quando senti uma presença atrás de mim, quente, acolhedora, impossível de ignorar. Me virei devagar e ele estava lá. Jesus. Eu sabia que era ele, mesmo sem nunca ter visto seu rosto antes. Seus olhos continham uma mistura de amor e tristeza que me desarmou completamente. E então ele falou, com uma voz que parecia atravessar não apenas meus ouvidos, mas meu espírito inteiro. Vernon, há algo que você precisa ver. Meu nome na voz dele me fez tremer. Não de medo, mas de reconhecimento. Como se ele sempre soubesse tudo sobre mim. Cada pensamento, cada escolha, cada segredo guardado. Se você sente no coração que precisa ouvir esta mensagem, escreva amém nos comentários agora. O que Jesus me mostrou mudou para sempre tudo o que eu acreditava sobre fé, dízimo e salvação. Meu nome é Vernon Caldwell. Tenho 56 anos e passei os últimos 30 anos da minha vida construindo um império de postos de combustível em Nebraska. Comecei com um único posto herdado do meu sogro, um homem durão que me ensinou que negócio é negócio e que Deus ajuda quem cedo madruga. Trabalhei 16 horas por dia durante anos, expandindo de 1 para 5 postos, empregando mais de 40 pessoas, construindo uma reputação de honestidade e preços justos. Sempre fui um homem de fé. Minha esposa, Lorraine, e eu frequentávamos a primeira igreja batista de Lincoln desde que nos casamos. Criamos nossos 3 filhos nos bancos daquela igreja. Eu era diácono, membro ativo do conselho administrativo, e nunca, em 32 anos de casado, deixei de pagar meu dízimo. 10%, religiosamente, calculado sobre cada centavo que entrava, antes mesmo de pagar as contas. Para mim, o dízimo era inegociável. Era a prova tangível da minha fé. Eu acreditava firmemente que Deus honrava aqueles que honravam a Ele com seus recursos. Afinal, tudo que eu tinha vinha dele, não vinha? Os pastores sempre pregavam sobre Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Eu provava, eu dizimava, e eu prosperava. Na minha cabeça, a matemática era simples. Deus me abençoava porque eu era fiel. Ponto final. Mas então veio o diagnóstico. Câncer de próstata. Estágio 3. As palavras do Dr. Peterson caíram como bombas naquela sala fria de consultório. Lorraine apertou minha mão com tanta força que senti meus dedos doerem, mas eu estava entorpecido demais para reagir. Câncer. Aquela palavra que sempre acontecia com os outros, nunca comigo. Vamos começar com tratamento hormonal e radioterapia, o médico explicou, empurrando papéis na minha direção. Suas chances são boas se agirmos rápido. Agi rápido. Comecei os tratamentos imediatamente, mas meu corpo tinha outros planos. A primeira rodada de medicamentos me deixou tão doente que passei uma semana inteira sem conseguir levantar da cama. Vômitos constantes, tonturas, uma fraqueza que parecia sugar a vida de dentro para fora. Eles mudaram a medicação. Mesma coisa. Tentaram uma terceira combinação. Pior ainda, seu organismo está rejeitando todos os protocolos. Dr. Peterson admitiu, a frustração clara em seu rosto.
Precisamos considerar a cirurgia prostatectomia radical. É arriscado, especialmente com suas reações aos medicamentos, mas pode ser nossa melhor opção. Cirurgia. A palavra me apavorou mais do que o próprio câncer. Mas o que eu podia fazer? Orei. Lorraine orou. A igreja inteira orou. O pastor Mark veio à nossa casa, ungiu minha cabeça com óleo e declarou cura em nome de Jesus. Eu quis acreditar. Eu realmente quis. Aumentei meu dízimo. Se 10% garantia bênçãos, talvez 15% garantisse um milagre. Fiz uma oferta especial de $5.000 para a construção do novo santuário. Participei de todas as vigílias de oração. Jejuei. Li a Bíblia inteira em 30 dias. Fiz tudo o que um cristão fiel deveria fazer. Mas o câncer não se importou com minha fé. Ele continuou crescendo. A cirurgia foi marcada para uma terça-feira de março. Lembro do céu cinza naquela manhã, como se até o clima refletisse o peso do momento. Lorraine me levou ao hospital às 5 da manhã. Meus filhos, Derek, Mallory e Ethan, estavam lá, tentando sorrir, tentando ser fortes. Mas eu via o medo nos olhos deles. O mesmo medo que eu sentia, mas me recusava a admitir. Vai dar tudo certo, pai, Derek disse apertando meu ombro. Ele sempre foi o otimista da família. Deus está no controle. Eu assenti, querendo acreditar naquelas palavras. Deus estava no controle. Ele tinha que estar. Afinal, eu tinha sido fiel, tinha dizimado, tinha servido, tinha feito tudo certo. As enfermeiras me prepararam, colocaram a máscara de oxigênio. O anestesista me pediu para contar de 10 até 1. Cheguei no 7 e tudo escureceu. E então acordei. Mas não no quarto de recuperação. Eu estava flutuando sobre a mesa de cirurgia, vendo meu próprio corpo aberto, as mãos do Dr. Peterson dentro de mim, a equipe médica se movendo em um balé caótico de urgência. Pressão caindo, 60/30. Onde está o sangue? Precisamos de mais sangue aqui. Vernon, fica comigo. Vernon. Mas Vernon não estava mais lá. Vernon estava acima de tudo, assistindo sua própria morte com uma estranha sensação de desapego. Foi quando o monitor apitou. Um som contínuo, agudo, que congelou todos na sala. Parada cardíaca. Iniciem a RCP. E foi nesse momento, enquanto o cirurgião comprimia meu peito, tentando trazer meu coração de volta à vida, que eu senti a mão no meu ombro espiritual. Me virei. E lá estava ele. Jesus. Seus olhos me olharam com uma profundidade que nenhum ser humano jamais conseguiria. Não era julgamento, não era condenação. Era algo muito mais perturbador. Era decepção misturada com amor. Vernon, ele disse novamente. E só de ouvir meu nome naquela voz, eu soube que minha vida inteira seria exposta diante dele. Não haveria máscaras, não haveria performances religiosas, apenas a verdade nua e crua da minha alma. Senhor, consegui murmurar, meu espírito tremendo. Há algo que você precisa ver, ele repetiu, estendendo a mão. Algo sobre o que você construiu sua fé. Algo sobre o dízimo. Meu coração espiritual apertou. O dízimo? Mas eu sempre fui fiel no dízimo. Era a única coisa que eu tinha certeza de estar fazendo certo. Jesus não disse mais nada. Apenas tocou minha testa espiritual. E então, as visões começaram. A primeira imagem que se formou na minha frente me mostrou algo que eu não esperava. Era eu mesmo. Mas não estava flutuando. Estava vivendo novamente momentos que eu tinha esquecido, ou talvez escolhido esquecer. Vi a mim mesmo há 7 anos, sentado no escritório do posto principal, calculando o dízimo do mês. Minha expressão era tensa, quase irritada. Lorraine tinha acabado de me ligar dizendo que a máquina de lavar tinha quebrado e precisávamos de uma nova. $300 que não estavam no orçamento. Mas ali na minha frente estava o cheque do dízimo. $1.200. Na visão, eu olhava para aquele cheque como se fosse um investimento. Eu murmurei para mim mesmo, e Jesus me deixou ouvir minhas próprias palavras. Se eu der isso, Deus vai me devolver multiplicado. É isso que o pastor sempre diz. Estou semeando para colher. Jesus pausou a cena.
Olhou para mim com aqueles olhos que continham universos de compreensão. Vernon, você estava fazendo uma transação comercial comigo, não um ato de adoração. Você via o dízimo como um investimento garantido, não como gratidão. Tentei me defender, mas, Senhor, eu acreditava. Eu tinha fé que o Senhor proveria. Você tinha fé na sua própria negociação. Ele respondeu suavemente. Não em mim. A cena mudou. Outra memória se materializou. Eu estava na igreja, colocando meu envelope na cesta de ofertas. Mas o que Jesus me mostrou não foi o ato em si. Foi o que aconteceu depois do culto. Um homem chamado Gerald se aproximou de mim no estacionamento. Eu conhecia Gerald. Ele trabalhava como zelador no hospital, um sujeito quieto que sempre se sentava no fundo da igreja. Ele estava com os olhos vermelhos, envergonhado, as mãos tremendo um pouco. Vernon, desculpa te incomodar, ele começou, a voz falhando. Minha filha está muito doente. A conta do hospital já passou de $4.000 e o convênio não cobriu tudo. Eu não sei mais o que fazer. Será que você poderia me emprestar $200? Eu pago de volta aos poucos, eu prometo. Revivi aquele momento com uma clareza dolorosa. Minha primeira reação não foi compaixão, foi cálculo. Eu tinha acabado de dar $1.200 de dízimo. Na minha cabeça, eu já tinha cumprido minha obrigação com Deus. Ajudar Gerald seria extra, e eu não estava preparado para ser generoso além do meu 10%. Gerald, cara, eu adoraria ajudar, me ouvi dizer, com aquele tom que as pessoas usam quando não pretendem ajudar de verdade. Mas estou meio apertado esse mês. Você já tentou falar com o pastor? A igreja tem um fundo para emergências. Gerald assentiu, derrotado, e se afastou. Eu entrei no meu carro novo, dirigi até minha casa confortável e nunca mais pensei naquilo. Até agora. Jesus não disse nada. Só me deixou sentir o peso daquela escolha. Então ele mostrou o que eu não tinha visto na época. Gerald voltou para casa naquele dia, abraçou a filha de 8 anos que chorava de dor e orou um tipo de oração que eu nunca precisei fazer. A oração de um pai desesperado sem recursos, sem rede de segurança, sem nada além de Deus. Ele me buscou com o coração partido, Jesus disse, e eu ouvi. Mas você, Vernon, que tinha recursos de sobra, preferiu manter sua contabilidade espiritual em dia, ao invés de ser minhas mãos naquele momento. Senti meu espírito se contrair de vergonha. A terceira visão foi ainda mais brutal. Jesus me mostrou Marta, uma senhora de 60 e poucos anos que frequentava nossa igreja. Marta era viúva, vivia com uma pensão mínima, mas nunca faltava aos cultos. Eu a via sempre sorrindo, sempre cantando os hinos com aquela voz trêmula, mas cheia de fé genuína. O que Jesus me revelou foi o que acontecia nos bastidores da vida dela. Marta tinha câncer de mama, estágio avançado. Precisava de quimioterapia, mas o tratamento custava mais do que ela recebia em 6 meses. Então o pastor Mark, meu pastor, aquele que eu respeitava e seguia fielmente, fez uma proposta para ela. Vi a cena se desenrolar como se eu estivesse dentro daquela sala de aconselhamento pastoral. Marta sentada, frágil, assustada. O pastor Mark com sua Bíblia aberta em Malaquias, sua voz firme e convincente. Marta, você precisa semear para sua cura. Deus está testando sua fé. Se você der uma oferta sacrificial, uma semente de fé, eu garanto que Deus vai honrar isso. Ele vai curar você. Marta tinha $3.500 guardados. Era tudo. Toda a sua reserva de emergência, economizada centavo por centavo ao longo de anos. Com lágrimas nos olhos, com uma fé desesperada, ela entregou tudo para a igreja. Tudo. 2 meses depois, Marta morreu. Eu fui ao funeral. Coloquei minha mão no ombro da filha dela, murmurei minhas condolências vazias e fui embora. Nunca soube da história completa, nunca questionei. Mas Jesus sabia, e agora ele me mostrava. Marta deu com um coração puro, Jesus disse, e havia tristeza profunda em sua voz. Ela realmente acreditou. Mas aqueles que receberam o dinheiro dela usaram em reformas do templo, em equipamentos de som, em conforto.
E quando ela morreu sem a cura prometida, ninguém devolveu os $3.500 para ajudar no funeral. A filha dela teve que pegar emprestado para enterrar a própria mãe. Senhor, comecei, mas não sabia o que dizer. Vocês transformaram minha casa em comércio, ele continuou. E pela primeira vez ouvi algo próximo de raiva em sua voz. Ensinaram o meu povo que eu negocio milagres, que eu vendo curas, que minha bênção tem preço de tabela. A quarta visão me levou para dentro da minha própria casa. Vi Lorraine sentada à mesa da cozinha tarde da noite, com pilhas de contas à sua frente. Ela estava chorando em silêncio, calculando e recalculando, tentando fazer o dinheiro esticar. Eu estava no andar de cima, dormindo, inconsciente da batalha que ela travava sozinha. Então, vi algo que me partiu. Lorraine pegou o envelope do dízimo daquele mês, olhou para ele por um longo tempo e sussurrou uma oração que eu nunca tinha ouvido. Deus, eu sei que Vernon acha que precisa pagar isso. Ele tem tanto medo de ser amaldiçoado se não dermos, mas as crianças precisam de sapatos novos. O Ethan precisa de aparelho nos dentes. Eu não sei mais o que fazer. Ela colocou o envelope de volta, decidiu não questionar, não confrontar. Apenas aceitou que o dízimo vinha antes das necessidades da família, porque era isso que eu tinha estabelecido como prioridade. E ela me amava demais para me desafiar. Jesus me mostrou anos dessa dinâmica, anos de Lorraine fazendo malabarismos financeiros, enquanto eu orgulhosamente entregava meu 10%, convencido de que estava sendo um homem de fé exemplar. Você colocou a religião acima da sua família, Jesus disse, e cada palavra era uma lâmina. Seu orgulho espiritual cegou você para as necessidades das pessoas que eu coloquei sob seu cuidado. A quinta visão foi a mais devastadora. Jesus me mostrou, não uma pessoa específica, mas uma verdade geral. Ele me levou por dezenas de lares, dezenas de histórias. Famílias que dizimavam fielmente, mas afundavam em dívidas. Pessoas que davam até o último centavo enquanto pastores dirigiam carros de luxo. Igrejas que acumulavam milhões em contas bancárias enquanto membros passavam fome. E então, Jesus me mostrou outras pessoas. Um ateu que doava metade de sua renda para orfanatos. Uma agnóstica que pagava contas de luz de vizinhos idosos sem alarde. Um muçulmano que construiu poços de água em aldeias africanas. Pessoas que nunca dizimaram, que nunca puseram os pés numa igreja, mas que viviam a generosidade de um jeito que envergonhava minha religiosidade calculada. Vernon, Jesus finalmente disse, sua mão ainda no meu ombro espiritual. O dízimo não é errado. Ele nunca foi, mas você e tantos outros transformaram ele em uma prisão, em uma fórmula mágica, em um seguro contra a maldição. Ele pausou, garantindo que eu estava ouvindo com cada fibra do meu ser. Eu não quero 10% do seu dinheiro. Eu quero 100% do seu coração. Quando você dá por gratidão genuína, por amor, pelo desejo de ver meu reino avançar e pessoas serem ajudadas, isso me alegra. Mas quando você dá com medo, com orgulho, esperando forçar minha mão a te abençoar, isso não é adoração, é manipulação. As visões se dissiparam como fumaça, mas o peso delas permaneceu. Eu estava diante de Jesus, meu espírito nu, exposto, sem defesas. Todas as minhas certezas religiosas tinham sido desmanteladas em minutos. 32 anos de fé construída sobre fundações erradas. Senhor, consegui dizer, minha voz espiritual quebrando, eu pensei que estava fazendo tudo certo. Eu realmente pensei. Eu sei, ele respondeu. E havia tanta compaixão naquele olhar que quase me desfiz. Por isso eu estou te mostrando isso agora, porque ainda há tempo para você voltar e contar a verdade. Voltar? Perguntei confuso. Jesus acenou com a cabeça em direção ao meu corpo lá embaixo. Os médicos ainda estavam trabalhando freneticamente, comprimindo meu peito, injetando medicamentos, gritando comandos. O monitor continuava com aquele som contínuo e terrível. 21 minutos, Jesus disse. Seu coração está parado há 21 minutos. Mas eu não terminei com você ainda, Vernon. Você vai voltar. E quando voltar, você tem uma missão.
Meu espírito se encheu de algo que eu não sentia há muito tempo. Propósito real. Não obrigação religiosa, mas um chamado genuíno. O que o Senhor quer que eu faça? Perguntei. Conte o que você viu. Liberte meu povo dessa prisão. Ensine que o dízimo dado com coração grato e generoso é lindo aos meus olhos, mas que dado com medo, orgulho ou barganha é uma corrente que aprisiona. Diga a eles que eu não quero ser um gerente de banco celestial que processa transações. Eu quero ser o pai que eles amam de verdade. Ele colocou suas 2 mãos nos lados do meu rosto espiritual e seus olhos perfuraram minha alma. E Vernon, comece pela sua própria casa. Peça perdão para Lorraine. Ajude Gerald. Cuide da filha de Martha. Viva a generosidade que eu sempre quis que você vivesse. Não 10%, não uma porcentagem, mas um coração completamente rendido a mim e ao próximo. Lágrimas que eu não sabia que um espírito podia chorar escorreram pelo meu rosto. Eu vou, Senhor, eu prometo. Jesus sorriu. Um sorriso que continha todas as manhãs de primavera, todas as risadas de criança, toda a esperança que a humanidade já teve. Então volte. Ele tocou meu peito espiritual e foi como ser puxado por um cabo elástico gigante. Num segundo eu estava flutuando. No outro eu estava sendo sugado de volta para aquele corpo quebrado na mesa. A dor voltou instantaneamente, cada nervo gritando, meus pulmões queimando, e então meu coração bateu. 1 vez, 2 vezes. O monitor apitou diferente, um ritmo irregular, mas um ritmo. Temos pulso, temos pulso! O Dr. Peterson gritou e a sala inteira explodiu em atividade renovada. Acordei 3 dias depois na UTI. Lorraine estava sentada ao meu lado, segurando minha mão com olheiras profundas que contavam a história de noites sem dormir. Quando ela viu meus olhos abrirem, desabou em lágrimas. Vernon. Oh meu Deus, Vernon. Amor. Consegui sussurrar, minha garganta em fogo por causa do tubo que tinha sido removido. Eu preciso te pedir perdão. Ela piscou, confusa. Perdão? Vernon, você quase morreu. Eu morri, corrigi, por 21 minutos. E Jesus me mostrou coisas sobre como eu tenho vivido, sobre o dízimo, sobre você, sobre tudo. Passei a hora seguinte contando tudo para ela. Cada visão, cada palavra de Jesus, cada verdade dolorosa que tinha sido revelada. Lorraine chorou comigo, riu comigo, e quando terminei, ela segurou meu rosto com as 2 mãos. Eu sempre amei você, Vernon, mas acho que vou amar ainda mais o homem que você vai se tornar agora. Levei 6 semanas para me recuperar da cirurgia. O câncer tinha sido removido completamente. Os médicos chamaram de milagre. Eu sabia que era muito mais do que isso. Era uma segunda chance. A primeira coisa que fiz quando saí do hospital foi procurar Gerald. Levei um cheque de $5.000. Quando ele tentou recusar, chorando, eu disse: isso não é empréstimo. É uma dívida que eu devia há 7 anos e nem sabia. Ajudei a pagar o funeral de Martha retroativamente, tirando o peso da dívida das costas da filha dela. Sentei com Lorraine e refizemos completamente nosso orçamento familiar, colocando as necessidades da nossa casa em primeiro lugar. Decidimos juntos o quanto dar, não por obrigação, mas por gratidão genuína. E então fiz algo que nunca imaginei fazer. Pedi uma reunião com o pastor Mark e o conselho da igreja. Contei minha história completa. Alguns me ouviram com corações abertos. Outros me chamaram de herege. Disseram que eu estava sendo usado pelo diabo para enfraquecer a fé do povo. Acabei saindo daquela igreja. Não por rebeldia, mas porque não podia mais fazer parte de um sistema que mercantilizava a graça de Deus. Lorraine e eu encontramos uma comunidade pequena, humilde, onde o foco era amar a Deus e servir as pessoas, não construir impérios religiosos. Se você está ouvindo essa história agora, entenda isso. O dízimo não é seu inimigo. A religião vazia é. Deus nunca pediu seu dinheiro para te amar. Ele quer seu coração. E quando seu coração está certo com ele, a generosidade flui naturalmente, não por medo de maldição, mas por amor transbordante. Você não precisa comprar as bênçãos de Deus.
Elas já são suas em Cristo. João 14:6 diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é pelo dízimo, não é pelas obras, é por Jesus. Sempre foi. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu amém nos comentários. Escreva o nome do seu país para eu saber onde você está me ouvindo. Compartilhe essa história com 3 pessoas que precisam ouvir essa verdade libertadora. Se inscreva no canal para receber mais testemunhos que podem mudar sua vida. As inscrições para membros estão abertas. Ao se juntar, você não apenas apoia este canal, mas recebe uma bênção especial por fazer parte dessa missão de espalhar a verdade do Evangelho sem distorções. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ouvir até o final. Que Deus abençoe você, liberte seu coração de toda prisão religiosa e te encha com o amor verdadeiro que só Jesus pode dar.